Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Gustavo. Vou fazer um. Não é uma aula, é um. Eu vou estudar aqui medicina legal. Sou aluno do terceiro ano. Vou estudar medicina legal como se estivesse dando aula, tá? Aí quem receber esse vídeo aí e conseguir entender o que eu tô falando, tá? Então isso aqui basicamente não vai ser uma aula, vai ser um estudo particular que eu vou compartilhar com algumas pessoas, tá bom? Primeiramente, vamos começar com o nosso. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Vamos começar aqui. Eu vou começar a partir de tanatologia, que a primeira parte da primeira parcial, ela é basicamente você decorar os conceitos, né? Saber o que é o médico forense, o que é deontologia. Isso aí basicamente é decorar. Decoreba, você tem que saber o que é, tá? Vamos lá. Eu vou começar, vou lendo e pontuando o que eu acho interessante, tá? Então vamos começar. Estou utilizando aqui o resumo de Medicina Legal e Deontologia do Marcos Rego. Esse é o arroba dele, tá? Vou fazer menção dele porque se o vídeo cair na internet, pelo menos ele vai ser mencionado o crédito para esse rapaz aqui, tá? Vamos lá, tanatologia. Uma breve introdução, vou pulando algumas partes, tá? Tanatologia é o estudo de tudo relacionado com a morte. Se aborda desde três perspectivas, né? A perspectiva biológica, jurídica e médica, né? Entre os temas que compreendem estão. Aí tem o tanatodiagnóstico, que significa diagnóstico da morte, a semiologia, que são sinais associados ao falecimento, a cronologia, que diz respeito uma estima de quanto tempo a pessoa está morta, a autópsia. Aí a autópsia é um exame pós-mortem para determinar as causas da morte. E a tanatoconservação, técnicas de conservação do corpo e a legislação, que são as normas relacionadas ao falecimento, tá? Essa parte de diagnóstico, ela parece ser não muito importante, mas ela é um pouquinho também, tá? É uma rama da medicina legal que estuda o diagnóstico da morte, né? Tem vários aspectos importantes. Ela avalia a causa da morte, né? Se foi qual foi a lesão primária que a pessoa sofreu, qual foi o mecanismo mecanismo, alterações fisiológicas se desencadearam e levaram à morte, qual foi o mecanismo que levou à morte da pessoa, quando ocorreu e de que forma ocorreu, se foi um feminicídio, um homicídio, um acidente ou morte natural, tá? A semiologia vai estudar os sinais que acompanharam a evolução até a pessoa virar um cadáver, né? Aí temos os fenômenos que são imediatos, ocorrem nas primeiras horas, imediatos aparecem após 24 horas, né? E os tardios se apresentam depois de semanas, né? A partir de 7 dias. Então, o imediato é antes de 24 horas. Imediatos é pós 24 horas e tardios depois de semanas. Conservação do cadáver, tem a conservação natural, sem intervenção do homem, né? Como mumificação ou congelamento. É um caso que ocorreu naturalmente, por conta das condições do lugar e tal. Vou pular. E artificial é por meio de técnicas humanas, embalsamamento, congelamento lá, uso de formol, essas coisas, tá? A cronologia diz respeito ao tempo, de quanto tempo essa pessoa está morta, né? Busca determinar a data da morte, ou aproximadamente. Temos a morte recente, últimas horas, não recente, faz dias, e restos cadavéricos, que aí só tem as sobras do corpo, né? Eu vou pulando algumas partes que eu acho que é só ler. A tanatologia forense, o que a gente deve levar em conta aqui. O que significa tanatologia, tá?
Esse cara aqui, que é o Dr. Elias Metchnikoff, ele é um Nobel da Paz, Nobel de Medicina, também considerado pioneiro do estudo da gerontologia, tá? O que é um cadáver? É o corpo sem vida após o falecimento de uma pessoa. Aí esse aqui ele diz que é desde o ponto de vista civil, desde que a pessoa tenha deixado de existir, ou seja, ela não existe mais, é apenas uma carcaça, tá? Me desculpa o nervosismo aí, é a primeira vez que eu tô gravando um vídeo para aula de medicina, então aos poucos vai melhorando, tá? Ainda pode ser considerado uma coisa, né? Ele vai ter só o valor simbólico realmente para quem era parente, para os entes queridos, né? Mas o corpo ele já não é mais uma pessoa, é uma coisa. Mitologia grega, o que quer dizer Thanatos, tal, isso aqui já vou pular, que é questão de leitura, história, tanatologia forense. Aqui que a gente tem que dar uma avisada nesse pedaço. É uma rama da medicina que ela estuda o processo físico e biológico da morte e as diferentes etapas de como ocorreu essa morte. Então, na tanatologia forense, nós temos a agonia, a morte clínica e a morte biológica. A agonia, lá na frente vai ser falado, tá? Mas basicamente é a etapa prévia da morte, onde as funções vitais começam a falhar. Ou seja, toda morte tem uma agonia. A morte clínica é o cessamento da atividade cardíaca e respiratória, mas pode haver recuperação com intervenção médica. Ou seja, uma parada cardiorrespiratória é uma morte clínica. Ela ainda tem reversão. A morte biológica, agora a morte biológica, ela é um caso irreversível de todas as funções vitais do organismo, deixa de funcionar por completo. Ou seja, o cessamento total das funções biológicas do corpo. Morte biológica. Lembra que é função biológica zero. Vamos ver o que temos aqui. Lembrando que eu estou estudando, não estou dando uma aula. A agonia é o estado clínico que precede a morte, como foi falado ali. Ela é considerada a fronteira entre a vida e a morte. É um termo que provém do grego agon, que significa luta ou combate. É aquele momento final que você tenta dar aquele puxada de ar final ali e morre. Nós vamos ter a classificação de agonia segundo o tempo que prevê a morte, né? Nós temos a agonia inexistente, que dura até 5 minutos, ou seja, você tem uma agonia de 5 minutos ali, ela é considerada nessa classificação como inexistente. Entre 5 minutos e 6 horas é uma agonia breve e a prolongada é quando se passa de 6 horas. Esses números aqui é capaz de o doutor cobrar na prova, né? Ele gosta de detalhes, números, que justamente é o que numa autópsia, não diretamente essa parte da agonia, né? Mas numa autópsia detalhes fazem diferença. Alguns casos, enfermidades crônicas podem haver estado de euforia breve nos falecimentos. Tá. Sinais premonitórios. O que o paciente vai mostrar antes de morrer? Aquela face sem expressão, né? Aquela face caída. A pele pálida e aspecto seroso, olhos fundidos, olhos fundos, né? Córneas opacas, nariz afilado, aquele nariz que a pessoa tenta respirar aqui e o nariz fica fino, mandíbula caída, a pessoa fica com... Eu vou fazer a careta que vai virar meme, né? Vai virar meme, certeza, mas eu não ligo. Movimentos carfológicos, que são movimentos involuntários, a pessoa começa a ter alguns movimentos involuntários nas mãos e tal. Latidos lentos e respiração espaçada. Ainda que o agonizante pode ouvir, é difícil comunicar-se. Ou seja, a pessoa pode até ouvir, mas ela não consegue se mover e nem se comunicar, por conta das funções vitais deles que estão indo embora.
Agora vamos ver a morte. A morte basicamente é definida em distintas perspectivas. Tem a morte filosófica, religiosa, antropológica. Nós temos a morte biológica também. Aí o biológico é a abolição irreversível das funções vitais, né? São 3. Isso aqui é importante. A morte biológica é a abolição irreversível das funções vitais, respiratória, circulatória e nervosa. Então isso aqui é um ponto que você tem que lembrar para conciliar com a parte da morte biológica, tá? Ele não respira, não tem batimento e não tem função nervosa ou cerebral. É a trípode de Bichat. Então, trípode de Bichat, respira, coração e cérebro. Pulmão, coração e cérebro. É só lembrar dessa tríade de Bichat. E aí começa, depois que cessa tudo isso, começa o processo destrutivo do nosso corpo. Nós vamos ter morte segundo causa. Nós temos a morte violenta, morte somática por causas... não violenta. É aquela morte natural mesmo. O corpo tem algum problema, a pessoa tem um câncer, alguma coisa que gerou uma falência natural. Já a morte violenta, nós vamos ter um agente externo, ou seja, não foi o seu corpo que te matou, foi algo fora disso. Como exemplo, nós temos homicídio, suicídio e acidente. Tá? Morte duvidosa. Morte súbita, suspeitosa e sem assistência médica. É uma morte que você não consegue descrever, por exemplo, sei lá, o mecanismo da morte. Por que ela morreu? Uma morte súbita, de repente, pode ser um envenenamento. Então, ela foi uma morte induzida por algum veneno. Nós vamos ter a morte segundo tempo, que é a morte lenta e a morte rápida. A lenta pode durar horas e a rápida, rapidinho, né? Segundo a certeza, nós temos a morte real e aparente. A morte real ela é confirmada por sinais clínicos. Então, tem uma pessoa que vai, lá na frente vai ser mostrado isso, a pessoa que vai diagnosticar essa morte e confirmar a morte biológica, tá? E a morte aparente, ainda que não confirmada, pode ser reversível. Por exemplo, a morte de uma morte clínica, parada cardiorrespiratória, ela pode ser reversível. Então, a morte aparente ainda não é a abolição total dos sinais vitais, que é coração, pulmão e cérebro. Lembra a tríada de Bichat? Morte súbita. Ocorre de forma repentina, rápida e brusca em pessoas com estado de saúde aparentemente normal. Né? Não existe uma causa externa evidente. A morte somática é a detenção irreversível das funções vitais do corpo em seu conjunto, afetando grandes aparatos e sistemas, como a triada de Bichat. Morte somática seria a morte natural ou por doença. A morte violenta, que é com agente externo, é classificado nesses 3 tipos que foi falado, né? Em alguns países se inclui o 4º tipo, que é a morte jurídica provocada por sentença judicial, pena de morte. Então, Brasil e Paraguai não temos pena de morte, então não cabe cair na prova isso. Mas pode ser que ele pergunte qual que é aqui, ó. Qual que é o 4º tipo de morte violenta e a morte jurídica. A morte jurídica, dê um exemplo de morte jurídica, pena de morte. Morte biológica é o estado biológico onde se perdeu todas as funções vitais, ou seja, triada de Bichat de novo, está redundante. A morte aparente, ele vai ter o estado transitório, no qual as funções vitais estão reduzidas no mínimo e pode ser imperceptível por métodos comuns. Pode ser causado por um estado cataléptico, a pessoa ficar cataléptica, né? Ou por uso de drogas depressoras do sistema nervoso central. Temos a triada de Toynot. Triada de Toynot, sobre morte aparente, ela inclui imobilidade, ausência aparente de respiração e de circulação. Mas ainda ela tem funções neurológicas, mesmo que não seja aparente. Tá? E morte cerebral.
a morte cerebral é o cessamento irreversível da função do cérebro. Pronto, acabou aí. Cesse irreversível da função do cérebro, tá? Aí ele fala, incluindo o talho cerebral, tá, beleza. A circulação e a respiração só pode se manter por respiração artificial, né? Só por aparelhos médicos, né? E quando você se desliga esses equipamentos médicos, o pessoal morre de vez. Então você só mantém o seu corpo vivo, mas o seu cérebro já não tem mais função, que até o presente momento seria irreversível, né? Ninguém conseguiu reverter até agora uma morte cerebral. Critérios clínicos para a morte cerebral: tem que ter ausência total de resposta a estímulos externos. Eles vão fazer alguns tipos de exames físicos, né, semiológicos, para poder definir um desses critérios. Ausência de movimentos espontâneos e respiratórios, por exemplo, como ausência de reflexos, né? Você vem com a lanterninha e a pupila dilatada sem resposta à luz. Quando você coloca a lanterna na pupila, ela se contrai. Ela não se dilata, ela se contrai. Então é uma reação pupilar que diz que ainda tem uma função cerebral ali. Sem reflexo corneal nem faríngeo. Ausência de reflexos osteotendinosos, né? Aquela marteladinha no joelho, né? Eu não posso dar como é que fala? Exemplos aqui disso aqui, porque isso aqui eu não peguei ainda direito, tá? Como eu falei, isso aqui é um estudo, não é uma aula. Diagnóstico da morte. O diagnóstico da morte se confirma quando há evidência de 3 sinais principais, né? Sinais nervosos. Nos sinais nervosos, nós vamos ter a perda da consciência, a imobilidade e insensibilidade. Vai ter a perda do tônus muscular, ausência de reflexos osteotendinosos, profundos e oculares. Relaxação de esfínteres, né? A gente tem vários esfínteres aí, principalmente no trato urinário e no reto. Sinais cardiocirculatórios, ausência de pulso e pressão arterial, ausência de ruídos cardíacos, silêncio cardíaco, né? Você põe para auscultar lá durante 5 minutos, não tem nada. Sinal de Magnus, que é compressão de unha, cianoses sem retorno circulatório. Você aperta a ponta do dedo e você vê que não tem aquele retorno veloso, aquele preenchimento capilar. Não tem mais. Você aperta, ela fica branca, ela não retorna a circulação sanguínea. E no eletrocardiograma temos silêncio elétrico, ou seja, aquela linha do pi. Sinais respiratórios, ausência de movimento, né? O pulmão e a caixa torácica não expande. Não tem murmúrio respiratório na auscultação, você não vai ouvir nada no pulmão. Sinal de iCard. Esse sinal de iCard, deixa eu ver se eu tenho. Vamos fingir que isso aqui é um espelho. Você pega e coloca ele aqui. Um vidro, um espelho, um material de metal refletivo, ele iria embaçar, mesmo que seja um pouco, você iria ver aquele calor saindo do nariz, né? Então isso aí é o sinal de iCard. Lembra, iCard de cartão, né? Pega um cartão e coloca aqui. Se você vê que está embaçando, é porque tem uma função respiratória ali ainda. Ele fala do espelho, né? Ah, desculpa, gente. Eu fiz uma inversão aqui. Esse aqui é o papel com acetato de chumbo nas narinas. E aí ele fica negro por causa dos gases de descomposição. Isso aqui você coloca... Eu inverti, tá? Eu ia falar o de Winslow. O iCard, você pega esse papel com acetato de chumbo e coloca aqui nas narinas. Ele vai ficar escuro, porque quando tem os gases da nossa decomposição, ele vai pintando, vai mudando a cor do papel, por ele ser feito de acetato de chumbo, ele vai modificar a cor, tá? É o de Winslow que é o do espelho, tá? Eu pulei aqui, mas o Winslow é do espelho e iCard é do cartão que fica preto, tá? Papel, iCard, papel, tá?
cartão de papel. Esse daí você coloca aqui, e se ele ficar preto, é porque tá tendo já decomposição do corpo, por causa dos gases, tá? E o sinal de Winslow é que você pega um espelho, coloca na narina, e aí ele não empanha, ele não embaça, tá? É empanhar, se eu não me engano, no Google Tradutor é embaçar. Deixa eu até confirmar para vocês aqui. Mas quase certeza que é. Empanhar. Manchar. Mas vai manchar, vai embaçar, tá? Quando você coloca o espelho aqui, é sinal de Winslow. Quando você coloca o papel que fica preto, papel com chumbo, ploma, chumbo, ele é o iCard. Card de papel, tá? Esse conjunto de sinais confirma a morte clínica, definida pela suspensão das funções. Lembra a triada de Bichat? Morte biológica e... triada de Bichat. Vamos passar para frente. Tanatologia 2. Deixa eu ver quanto tempo que tá tendo de estudo aqui. Deixa eu ver se ele mostra o tempo da gravação aqui. Eu estou aprendendo a mexer no OBS também, tá? Não falou quantas horas, esqueci de controlar, mas tá bom. Vamos lá. Sinais de morte biológica. O sinal da morte biológica é quando tem a triada de Bichat, que fala que não tem pulmão, não tem coração e não tem cérebro, tá? Nada desses funciona. Vai começar pela desidratação, a perda de umidade no corpo, né? O esfriamento, nós vamos perder temperatura. Não vou explicar muito porque vai ter aqui na frente, tá? Rigidez, lividezes e descomposição. Desidratação, fenômeno cadavérico que ocorre pela perda de água ou por evaporação, né? Nós vamos diminuir o peso corporal porque perde, água também pesa. Nós vamos ter pele e mucosa seca, perda do tonismo do globo ocular, sinais de Steno e Lewis, e perda da transparência corneal, que é o sinal de Sommer. Aqui nós vamos ter perda de tono do globo ocular, Steno Lewis, que é isso aqui. Deixa eu dar um zoom. Cadê a barra? Aqui. Isso aqui é sinal de Steno Lewis. É quando você perde a forma, o tono. E esse daqui, que é o de Sommer, é quando ele perde a transparência, tá? Transparência, tá? Voltando, é um sinal de desidratação. Pode pôr o dedinho no olho lá do cadáver lá que você vai ver como ele tá seco. Esfriamento, né? Ele tem esse outro nome que é Algor Mortis. Algor Mortis. Ele pode utilizar esse termo no lugar de esfriamento, tá? É a perda de progressivo de calor do corpo, né, com ausência de metabolismo celular depois da morte. Ou seja, depois que o seu corpo para de funcionar, principalmente a parte circulatória, você para de ter calor no corpo, você acaba perdendo. Aí nós vamos ter a fórmula de Bochat, estimação de tempo. E ele diz aqui, de 0 a 12 horas, pós-mortem se perde 1 grau por hora. De 13 horas em diante, até 25 horas, você só perde 0,5. Aí eu vou colocar aqui eu vou colocar aqui para vocês entenderem como é que é essa questão das horas aí. Deixa eu só organizar aqui o meu. Então nós temos lá. Deixa eu voltar aqui. Então a pessoa. Minha cadeira faz barulho. Vamos ver se está bem aqui. Não, vou colocar um pouco maior a letra. A morte da pessoa. Não, deixa eu fazer diferente. Vamos colocar o momento que a pessoa foi encontrada. Tá?
A pessoa, ela foi encontrada. Ela foi encontrada meia-noite, 0 horas em ponto. A temperatura dela, ela foi encontrada com... Vamos fazer uma conta bem tranquila. Ela foi encontrada com 30 graus. E a temperatura original do corpo, vamos colocar que é 36, tá? Vou dar uma referência, 36 graus. Então, a referência de temperatura vai ser 36 graus. 36 graus é a temperatura normal que deveria estar o corpo. Então, tendo em conta que de 0 a 12 horas o corpo vai perder 1 grau, se ela estava com 30 graus, ela perdeu 6 graus, né? Total. Então, se ela foi encontrada meia-noite, é só você fazer meia-noite menos 6, que seria 24, né? Então, vou fazer essa conta aqui. Meia-noite, que seria 24, menos 6. Aqui, você vai ter 18 horas. Então, a pessoa morreu às 18 horas. É o horário da morte. Tá? É o horário da morte. Às 18 horas, porque ela foi encontrada à meia-noite com 30 graus e a temperatura original é 36, tá? Se ela foi encontrada à meia-noite. Agora vamos ver se, por exemplo, ela foi encontrada com 20 graus. Agora vamos complicar. Se fosse até 12 horas, ela teria morrido meio-dia, né? Ela teria perdido 12 graus. Aí ia ser 24, tá? Então vamos lá. Ela foi encontrada à meia-noite e ela estava com a temperatura de 20 graus. Então entendemos aqui que ela perdeu 16 graus. Se até 12 horas é 1 grau, eu sei que 12 horas até meio-dia anterior, ela já tinha perdido 12 graus. Como falta 6 graus, 4 graus dos 16, né? 16 menos 12 é 4. Então, esses 4 graus eu vou dividir por meio. Lembra que depois das 13 horas é 0,5, meio grau? Então, meio grau, 13 horas, né? Vai ter que ser 4 vezes essa temperatura. Então, meio mais meio, 1, meio mais meio, 2, aí vai vir meio mais meio, 3, meio mais meio, 4. Então, 8 horas. 8 horas. Então, 12 mais 8, 20. 20 horas atrás ela estava morta. Vamos desenhar aqui. Até meio-dia, ela perdeu 12 graus. Só que aqui desses 12 vai faltar 16, vai faltar 4. Então, esse 4 horas que eu vou ter que só fazer dividido por 0,5. Não sei se vocês vão conseguir entender a minha lógica, tá? Então, eu vou estar lá. 0,5 mais 0,5, 1. Então, aqui, 13 horas, 14 horas. Vou colocar aqui em cima. 13 horas, 14 horas. Aí, 0,5 mais 0,5. 1 hora de novo, né? 1 hora de novo. Eu quero que dê total de 4 graus. 0,5 mais 0,5,
4 graus. Então, aqui, 15 horas, 16 horas. Aí, 0,5 mais 0,5 igual a 1 grau, que vai dar 17 e 18 horas. 0,5 mais 0,5 vai dar 1 grau. Lembra? Ele perdeu 16 graus. Ele perdeu de 36, ele foi encontrado com 26, com 20, desculpa. Então, ó, aqui vai dar 19 e 20 horas. Então, esses 4 graus aqui que ele perdeu, isso aqui que eu estou usando, 1, é referente a grau, porque meio mais meio grau mais meio grau é 1 grau. Tá entendendo? Desses 12 graus aqui foi meio-dia. Aí, eu vou fazer aqui 12 horas. Quantas horas a mais foi? Foram 20 horas. Então, eu vou tirar desse 12 aqui, vou tirar desse 12 que eu estou riscando aqui, ó, meio-dia. Vou voltar. Aí eu vou apagar isso aqui para não ficar complicado para vocês entenderem. Agora eu vou fazer uma contagem regressiva. Isso aqui eu estou desenhando, mas isso aqui na cabeça a gente faz. Então, se é 11 horas, 12 horas, eu tenho que voltar, cada meio grau tem que voltar 1 hora, porque já passou das 13 horas de morte, tá? Nossa, vocês vão ficar loucos com isso aqui. Então, 12 menos 1 hora vai ser 11 horas aqui. Aqui vai ser 10 horas. Aqui vai ser 9 horas. Aqui vai ser 8 horas. Aqui vai ser 6 horas. Aqui vai ser 5 horas. Aqui 4. Não, pulei o 7. Ruim de matemática esse cara, hein? Pô. Já tava fazendo cagada aqui. Voltando. 8 horas. Aqui 7 horas. Aqui 6 horas. Aqui 5 horas. Aqui 4 horas. A matemática é linda. Então, 4 horas da manhã, essa pessoa, 4 horas AM, essa pessoa morreu. Se ela morreu a 20 horas, 24. Ou seja, 20 mais 4 igual 24 horas, que é meia-noite. Rapaz, não sei se deu para entender essa conta. Ou seja, se for uma morte que perdeu até 12 graus, você volta até 12 horas. Você diminui 12 horas atrás, você volta no tempo. Se passou das 12 horas, você volta às 12 e só vê quantas horas passou desse meio grau. Porque 1 hora, passou de 13 horas, você perde meio grau por hora. Tá? Se não entendeu, eu entendi pelo menos. Lembra que isso aqui não é uma aula, é um estudo meu, tá? Mas eu já estou tentando passar para vocês entenderem aí. Eu vou apagar aqui e vamos continuar. Tá, rigidez. A rigidez ou rigor, então se você... Deixa eu apagar, já aproveitar que eu tô falando aqui. Eu vou apagar o branco aqui e depois quando eu precisar usar eu apago para vocês aí. Tá, beleza. Rigidez ou rigor. Rigor é rígido, tá? Então é facinho. É o endurecimento dos músculos e articulações do corpo após a morte. Tras a morte é após a morte, tá? Se produz pela formação de ácido lático e a degradação do ATP, o que impede a relaxação muscular. Ordem da aparição da rigidez. Aí nós vamos ter a... Deixa eu fazer de novo o desenho aqui. Deixa eu abrir o nosso desenho, tá? Aí nós vamos ter o quadrinho que o professor desenhou lá. Nós vamos ter isso aqui, tá?
Tá horrível. Era pra ser redondo. Deixa eu segurar pra ver se ele faz redondinho. Ai, moleque. Isso aqui é o meio. Tá. A aparição nós vamos ter nessa sequência aqui da rigidez, tá? Aqui vai ser rosto e nuca, tórax nessa parte, membros superiores na sequência, membros inferiores e abdômen. Tá, essa é a sequência. Deixa eu ver se tá legal no vídeo. Essa é a sequência de rigidez, tá? A rigidez. Depois nós vamos ver quando for relaxar, tá? Vou deixar esse quadro desenhado aqui e vou tirar ele agora do vídeo. E aí nós vamos ter lividezes ou livor mortis, lividezes cadavéricas ou livor mortis, né? São aquelas manchas violáceas, né? Que temos que vai aparecendo no corpo. Aparecem na pele como resultado do acúmulo passivo de sangue nas zonas do corpo. Ou seja, o sangue parou de circular, a gravidade vai fazer o efeito. É uma circulação passiva. Não é o coração que está bombeando essa circulação. O sangue vai seguir a gravidade, ela vai descer para onde a gravidade manda. E aquele sangue que ainda está úmido, mas não está circulando, ele vai ceder para o lugar onde a pessoa, que nem nesse corpo aqui, a pessoa estava com as suas costas e nuca encostadas no solo. Então, o sangue que está aqui em cima, ele vai descer enquanto ainda é líquido, antes de ele virar um coágulo. Também é conhecido como circulação póstuma ou manchas de posição. São móveis, né? Cambiantes, né? Se mudam durante as primeiras 8 a 12 horas e se fixam depois desse tempo, ou seja, depois de 12 horas vai estar fixado. Decomposição cadavérica, decomposição, conjunto de processos bioquímicos e bacterianos que afetam o corpo depois da morte, influenciados por fatores ambientais, temperatura, umidade e ar. Vai depender muito do ambiente que o corpo está, vai gerar um tipo de decomposição, tá? Aí nós temos tipo de modalidade, que é a putrefação, a maceração, mumificação e saponificação. Vou falar elas aqui. Putrefação é a destruição progressiva dos tecidos do corpo depois da morte, causada por autólises, necroses, oxidação e ação bacteriana, e se desenvolve em 5 períodos. Cara, isso aqui vai ser complicado. Essas horas aqui que derruba muito. Então vamos lá. As primeiras 24 a 72 horas nós vamos ter uma mancha verde no abdômen ou no externo. Um veteado vascular, vai ter isso aqui, ó. Pele marmoreada, como se fosse parecido com mármore, e o rosto vai ficar escurecido. O período enfisematoso é de 3 a 6 dias. Gasificação subcutânea, vamos ter escurecimento generalizado da pele, a pele vai ficar escura. E distensão abdominal e o escroto também vai inflar, por conta dos gases e da ação bacteriana no estômago, tá? Fase vesicular, nós vamos ter de 7 a 14 dias, vai aparecer aqui flictemas, que são essas bolhas igual queimadura de segundo grau, com líquido volátil e fétido. Essa bolha, quando estoura, é podre. O desprendimento de pele, dermólises, fáceis negroides e protusão ocular, lingual ou anal. Ou seja, nessa parte aqui, a língua ela sai mesmo, ela fica, né? Os olhos ficam esbugalhados e o ânus também é exposto. A fase qualificativa de 15 a 30 dias vai ter um reblandecimento e desgarro dos tecidos blandos, liquefação desses tecidos. Ou seja, reblandecimento vai ficar mais mole,
Redução óssea, de 18 a 36 meses. Ficam só os ossos, né? Por conta da destruição total dos tecidos blandos. Aí nós vamos ter a maceração. Maceração vai ser por conta da água, né? Aquela mão de lavadeira. Reblandecimento, né, dos tecidos cutâneos por exposição prolongada a um meio líquido, como água ou líquido amniótico. Ou seja, nós vamos ter a mão de lavadeira com pessoas afogadas e o feto, né, no útero com essa meio que descamação de pele também. Aí nós temos aqui os afogados, palmas e plantas dos pés, depois de 12 horas na água. Vai ficar assim, né, enrugado. E o feto preso no útero dentro do líquido amniótico, né? Mumificação. A mumificação já é outro ambiente. Ela desidrata porque ela está no meio seco e quente. Uma exposição prolongada ao meio seco e quente. E com vento, ou seja, ou com vento, né? Pode ser que não tenha vento. Aí o corpo fica um pouco mais conservado, tá? É como se fosse uma desidratação. Isso aqui são fungos. Saponificação cadavérica. A saponificação é uma parte um pouco mais feia que o cadáver fica. A saponificação cadavérica é a transformação dos tecidos blandos em uma substância de aspecto de sabão mesmo ou similar a queijo mole, devido à ação da umidade externa. Ou seja, tipo assim, a pessoa morreu e estava o ar-condicionado ligado aqui, ó. Então tinha muita umidade no local que ela estava lá, e aí ela teve esse aspecto de pele com sabão. Sinais esqueléticos já é a parte onde já não temos mais os tecidos, né? Resíduo de tecido, porque passou muito tempo. Aí vai ter uma capa de mofo em corpos sepultados de 2 a 4 anos, desaparecimento da gordura dos ossos de 5 a 10, o início da destruição óssea de 10 a 15. Esses números aqui o doutor gosta de perguntar. 2 a 4, o morro seria um mofo. Você vai encontrar uma capa de mofo em cima dos corpos. Deixa eu confirmar aqui essa tradução aí, né? Vou com sede ao pote. Morro. Isso, exatamente, mofo. E aí, de 5 a 10 anos, vai sumir a gordura, destruição do osso de 10 a 15, ossos quebradiços e porosos ao redor de 50 a 100 anos. E a única coisa que sobra é a mandíbula depois, tá? E antropofagia. A antropofagia já é quando você estuda a destruição cadavérica causada por animais ou insetos, né? A forma típica é por larvas de mosca, escaravacho, que são besouros, né? E ácaros. Uma forma atípica é uma forma que não é comum. Você vai ver no cemitério, por exemplo, uma piranha, um urubu. Então é algo que não é natural da decomposição na terra, tá? Por exemplo, formiga, barata, cucaracha barata, corvo, zipolotes. O que seria zipolotes? Vamos para o pai dos burros. Zipolotes. Zipolote é zipolote mesmo, então não sei. Abutre. Zipolote é abutre. Peixe, piranha, né? E outros tipos de animais. Ou seja, você tem antropofagia, seria a destruição do cadáver causada de forma típica por coisas naturais, que seriam larvas e ácaro e besouros, e a atípica seria bichos que não seriam normais, tá? Tá na teologia 3, vamos para outro vídeo.